tem como escapar o Carlos Bolsonaro, no mínimo, de uma investigação sobre a morte da Marielle. É muito indício que foi varrido para baixo do tapete aí, por conta aí do período que o pai era presidente. Olha aí, tem alguém pedindo, né, Florestan, que a gente provocasse o Nassif a falar aí da questão Casa 58, ó, exatamente que você está tocando nesse assunto, Nassif. Aqui, ó. Casa 58? Ah, sim. A Casa 58 é a casa do Bolsonaro, lá no condomínio, é. Lá atrás, gente, lá atrás, em 2019, quando começaram a falar da morte da Marielle, a Globo solta aquela reportagem no Jornal Nacional sobre o porteiro lá da Vivendas da Barra. O porteiro tinha notado que o carro que entrou para pegar o Rony Lessa pediu primeiro a casa do Bolsonaro. 58. O Bolsonaro estava na Arábia Saudita. Daí ele solta lá um vídeo descendo o cacete na Globo e dizendo que naquele dia ele estava na Câmara de Deputados, logo não poderia ter sido ele. E a Globo, o Carlos é que fala isso, né? Que não. Primeiro foi o Jair. O Jair de novo. O Carlos dizia que estava na Câmara de Vereadores lá. O Carlos chega de manhã, pega o equipamento, ou seja, muda as provas lá e vai mostrar grava um áudio, um vídeo, para mostrar para a opinião pública que não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Aqui, de manhã não tem nenhuma ligação para o Bolsonaro. Aqui à tarde ele acha uma ligação para a casa dele. Aqui tem um para minha casa. Daí quer ver? Ele clica. E apareceu, Carlos, chegou o seu Uber. Que hora era isso? 17 e tanto. 17h10, chegou o carro lá do Elcio, não sei das quantas, para pegar o Rony Lessa, para levar para e o carro estava lá. Ele estava lá. Mais que isso, na época, me liga uma pessoa e fala: olha, eu tenho um conhecido que mora lá na Vivendas da Barra, o sistema de telefonia permite transferência para celular. Ué, daí eu escrevi sobre isso, um blog do Rio conseguiu, a primeira página do relatório do administrador da Vivendas da Barra, fala pagamento de tantos, cento e poucos reais pelo sistema de telefonia, e tá a marca do sistema de telefonia. Eu entro no site aí do fabricante. Esse sistema permite transferir para celular. Então, cadê o álibi do Bolsonaro? Daí eu começo a investigar. No mesmo dia da morte da Marielle, tem uma jornalista que está no Brasil, Thaís Belinca, né? Que chama Belinca. A Thaís Belinca publica o Twitter dizendo o seguinte: o deputado Jair Bolsonaro vai para o Rio de Janeiro hoje, que ele teve uma infecção estomacal, uma coisa assim. Quem tem infecção estomacal não vai para a ponte aérea, pô, ele vai para o hospital. Mas naquele dia ele tinha marcado de ir para o Rio de Janeiro, no dia da morte. No dia da morte da Marielle, antes de acontecer, obviamente. Daí não foi. Daí eu entro lá no Facebook dele, no dia seguinte, ele estava num almoço normal lá com um correligionário, tinham apagado os comentários todos lá. Então você vai juntando um conjunto. Aí ele estava onde? Lá no Rio ou aqui em Brasília? Estava em Brasília. No dia seguinte ele volta para o Rio. Eu levei sarou da infecção. O Acá vai depor lá em favor dos Brasão. O Acá é muito gozado, né? Ele falou, pô, os Brasão são barra pesada. Ele falou, pois é, o cara entra na igreja para roubar o sacrário lá, dá acusam ele de ter matado o vigário. Mas então, e daí o que acontece? O que acontece? Com 2 meses, na época, eu conversei com delegados lá do Rio de Janeiro, que falaram o seguinte: essa morte foi política. Porque quando houve a GLO, aquela intervenção no Rio de Janeiro, que o Braga Neto era o comandante, o cara que mais se insurgiu contra a intervenção foi Bolsonaro. Eu coloquei links na minha matéria lá mostrando ele descendo o cacete, porque ele achava que era um pacto entre o Vilas Boas e o Temer, para o Temer ser candidato sem o Lula. Então ele desce o cacete. E quando eles pegam o Rony Lessa, vão pegar o Google do Rony Lessa, ele tinha investigado lá quem eram as pessoas que eram mais contrárias à GLO. E a mais contrária era a Marielle, que presidia uma comissão de acompanhamento da GLO. Então, uma das suspeitas é que a intenção foi criar um fato político para melar o acordo do Vilas Boas com o Braga Neto. Qual é o desdobramento? Com 2 meses, ou 1 mês depois da morte da Marielle, o Braga Neto dá uma declaração que já estavam chegando aos mandantes lá, mas ele não ia falar nada para não atropelar. Nunca mais se fala nisso. No final do ano, você tem 2 episódios envolvendo o Vilas Boas e o Bolsonaro. Um é a visita que o Bolsonaro faz ao Vilas Boas, que o Vilas Boas diz para o Bolsonaro para o Vilas Boas: um dia o país saberá o que nós conversamos. No outro, em janeiro, na saída do Vilas Boas, que o Vilas Boas fala: esse país foi salvo por 3 pessoas, Sérgio Moro, Jair Bolsonaro e Braga Neto. E o Braga Neto, que não tinha nenhuma ligação com o Bolsonaro, assume o mais alto cargo lá no governo Bolsonaro.
Então, a suspeita, o que é? Foi um pacto entre eles em função da apuração do caso Marielle. Sabe? É muita coisa envolvida. Agora, chama atenção, quando eu levantei lá atrás esse negócio do telefonema aí, do vídeo do Carlos Bolsonaro, eu conversei com o Freixo. O Freixo falava, não, isso é teoria conspiratória. Daí eu falei, Freixo, como teoria conspiratória? Não, não era o Carlos que estava lá, era o primo dele, lá o índio. Eu falei, Carlos, o Freixo, o porteiro liga lá e fala, seu Carlos, e o cara responde. E o Carlos Bolsonaro, ele coloca isso e não diz que é o primo. Então, porque o que aconteceu lá? Você teve uma disputa por protagonismo entre a Aniele e o Freixo. Um recebia informação da Polícia Civil, que o delegado, depois de Rivaldo Barbosa, foi afastado, acusado de esconder informações, e a outra recebia do Ministério Público Estadual. Então, criou-se ali um imbróglio que tirou de cena o principal suspeito, que é o Carlos Bolsonaro. É enrolado. Vamos pegar esse caso aí do Adriano da Nova. Nove celulares pegaram lá, o Extra deu uma matéria um dia com a parte lá dos celulares, você não sabe o que foi descoberto. Agora, por que até agora a Polícia Federal e o Supremo não entra? Porque a Polícia Federal, na época, passou pano. E o Supremo passou pano às rachadinhas do Flávio Bolsonaro, porque não queria conflito com o Bolsonaro. Então, trazer isso à tona vai expor todo aquele processo em que o país ficou desarmado aí de todo lado, né? Mas eu espero que agora o Supremo, como âncora da democracia, e a Polícia Federal leve adiante agora as investigações.